Hoje eu tenho uma criança brava aqui comigo, lá, porque ele sabe que eu estou terminando o módulo 2 e hoje nós vamos fazer os nossos testes. Como é que funcionam os nossos testes? Vamos lembrar? Primeira coisa, você tá lá na sua página 21 de matemática e na página 21 você vai ter os testes. Alguns exercícios vão ter um texto, você precisa ler esse texto, interpretar para você poder responder. O que consistem os testes nas apostilas do 5º ano? São continhas de soma, né, adição, subtração, continhas de menos, multiplicação, divisão. Nós vamos ter exercícios ali de mínimo múltiplo comum, divisores, tá? Que vai ser aquele D com o numerinho pequenininho embaixo. E alguns desses exercícios, gente, são bem simples, mas vocês precisam prestar um pouquinho de atenção, tá? Os desafios, que são os diferentes dos testes, os desafios nós não fizemos, não iremos fazer, mas nós vamos fazer os nossos testes, tá bom? O primeiro exercício deles veio assim, falando sobre a Copa do Mundo e a sua origem, a origem da taça. Então veio lá, Copa do Mundo é uma competição de futebol criada em 1928 por Jules Rimet, que nasceu lá na França. Eu não vou tentar ler esse nome aqui, porque obviamente vai dar tudo errado. Em 1873, essa competição era realizada a cada 4 anos. Tá? A Copa do Mundo, assim como os anos bissextos, as Olimpíadas, ela só acontece a cada 4 anos. A primeira edição dela aconteceu em 1930 na América do Sul, no Uruguai, logo aqui embaixo do Brasil, tá bom? Todas elas convidadas pela FIFA, né, as 13 seleções que participam. E aqui não teve eliminatórias, elas tiveram convite, vários países receberam convite para participar desse torneio. Hoje a gente sabe que para você ter essa competição, você passa por várias fases eliminatórias, até que chegam os países que vão participar ali da Copa do Mundo, tá bom? E aí a gente vai tendo as eliminatórias até a gente chegar ali nos 2 grandes finalistas e ver quem é que vai levar essa taça, tá bom? O Brasil participou de todas as edições da Copa do Mundo e é o país com mais títulos conquistados, 5 no todo, tá bom? Depois temos a Alemanha, a Itália com 4 títulos cada um, em terceiro a Argentina e o Uruguai com 2 competições ganhas. Então, olha só, a gente tem um pouquinho de informação aqui para a gente poder responder os exercícios do 1 ao 3. Então, veio lá exercício 1. Lembrando que a primeira Copa do Mundo foi criada em 1930. Quantos anos ela completou em 2014? Então, eu tenho lá, bem facinho. Alguns de vocês ainda erram nesse tipo de exercício, então vamos entender como é que a gente responde. Eu estou usando que ano? Em que ano eu quero saber quantos anos de competição tinha? Não é no ano de 2014? Então, eu vou fazer 2014 menos o ano em que essa Copa foi criada. Então, 2014 menos 1930. Vou chegar na resposta D. Quem é que fez a continha aí? Hã? Aê! Letrinha A, 84 anos, tá bom? Então, em 2014 já haviam 84 anos de existência da Copa do Mundo. A Copa do Mundo já era uma senhorinha de idade, tá bom? O texto anterior apresenta alguns múltiplos de 2, que são números divisíveis por 2, são números que podem estar na tabuada do 2, lembrando que a tabuada ela não termina no 10, tipo 2 vezes 10. Como os números são infinitos, os múltiplos também podem ser, tá bom? Então, olha lá, apareceram alguns números aí no nosso texto. Lembrando que múltiplos de 2, eles obrigatoriamente, uma das coisas que eles precisam ser são números pares. Então, nós temos aí, lá no início, 1928, 1930, 4,
no títulos e 2 no títulos. Então, a gente tem aí a letrinha D, 1928, 1930, o 4 e o 2. E os demais números, 1873 é ímpar, número ímpar não aparece na tabuada do 2, assim como o número 5 e o número 13. Lembrando que 13 e 5 são números primos, só vão aparecer nessas tabuadas, tá bom? Numerinho 3, para a gente encerrar essa primeira parte dos testes. O criador da Copa morreu em 1956. Com quantos anos ele faleceu? Ó, a continha. Aê, letrinha A, ele faleceu com 83 anos, tá bom? Vamos lá. Lembrando que para você responder esse exercício, gente, a informação tava lá no texto, tá bom? Por isso que a Pro nem falou nada, tá lá no primeiro parágrafo, tá bom? Exercícios 4 e 5, eles têm um outro texto. Veio assim: João e Tiago estão colecionando as figurinhas da Copa do Mundo para completar o álbum que eles compraram. João tem 12 figurinhas repetidas, como as mostradas aí do seu lado na apostila. Tiago também possui figurinhas repetidas, mas ele não quis contar quantas ele tinha. As figurinhas repetidas do João são múltiplas de 2. Então, quem são as figurinhas do João? Tem que ser aí os números divisíveis ou múltiplos de 2. Então, aqui nas figurinhas nós temos 17, 51, 27, 5, 55, 4, 16, 39, 10, 24, 12 e número 13. Parece até resultado da telecena, mas não é. São as figurinhas repetidas aí. Se as figurinhas do João são apenas as múltiplas por 2, elas precisam terminar em um número... Isso eu sabia que vocês sabiam, número par. Então, a única opção em que eu tenho números pares é a letrinha... Isso aí, letrinha D, a única que a gente tem opção de números pares. Letra D, múltiplos de 2, M grandão e um 2 pequenininho lá embaixo. 24, 12, 16, 10 e o número 4, tá bom? Exercício 5 também está dentro desse texto das figurinhas, tá bom? Algumas figurinhas do João são divisíveis por 3. Quem são essas figurinhas? Precisam ser números que apareçam na tabuada do 3. Lembrando que a tabuada do 3 não termina no 3 vezes 10, ela pode continuar. Essa aí depende um pouquinho mais de tempo. Então, vamos olhar aí quem são os números que nós temos. 24. Pensa, 24 tá na tabuada do 3? 3 vezes 8. Então, ele tá na tabuada do 3. 12 tá na tabuada do 3? 3 vezes 6. Aí. 13 tá na tabuada do 3, embora termine em 3? Não, 13 é número primo. Número 16. O número 39, sim, o 3 e o 9. Então, 39, ele é divisível, tá na tabuadinha do 3. Só tem mais um número. Sabe quem é este número? O número 51. Então, 51 também faz parte dos números divisíveis por 3, tá bom? Pro, mas como assim? Termina em 1. Vamos pensar aqui, ó, 51. A Pro vai fazer junto com vocês, porque eu tenho certeza que tem alguém que ficou olhando e pensando assim, mas Pro, como assim? Olha lá, 51 dividido por 3. Lembra como é que a gente faz? Vamos pensar aqui, ó.
Eu não preciso juntar e trabalhar o número inteiro, porque o 5 já é maior do que o 3. O que vai acontecer aqui? Eu vou usar a tabuada do 3. 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. 5 menos 3, 2. O que eu faço agora? Abaixo o número 1. Vai formar o número 21. 3 vezes 7, 21. 21 menos 21, 0. Então, 3 vezes 17 é igual a 51. Mas como que a gente vai saber? Gente, para eu saber múltiplos e divisores, obrigatoriamente eu tenho que saber a tabuada. O que mais que eu preciso saber? Que eu preciso fazer as contas para que eu possa descobrir quem são os números corretos. Se eu não fizesse essa continha e só olhasse 51, eu já iria falar que 51, termina em 1, não deve ter nada a ver com o número 3. Não, gente, nós precisamos fazer o quê? Todas as continhas para a gente ter certeza das nossas respostas, tá bom? Beijo, espero que vocês consigam fazer os demais testes. Já fiz aqui uma boa parte, foi até o exercício 5. É dessa mesma forma que vocês vão fazer todos os outros, tá bom? E depois tem lá o gabarito para vocês poderem corrigir, tá bom? Beijinho!